Olha, gente, eu vou falar pra vocês que eu nunca me achei assim modelo de beleza, não. Mas eu não posso reclamar dos namorados que eu tive. Eu comecei o cursinho porque eu queria entrar na faculdade, mas eu nem sabia que curso que eu queria fazer, pra ser bem honesta. Então eu iniciei o cursinho mais por oba-oba. Foi tão bacana, foi assim um período fantástico da minha vida. Conheci várias pessoas, saí muito. Eu, na verdade, estudava à noite no cursinho, mas era só para falar que estudava, né? Porque eu saía muito com os amigos que eu fiz lá. A gente ia para barzinhos. A noite era bem agitada na minha cidade. E eu nunca tinha namorado. Nunca tinha levado ninguém em casa, nada. Para ser verdade, beijo na boca, tinha dado poucos beijos na boca. Então era assim, era boba de tudo, inocente de tudo, ingênua mesmo nesse sentido. Mas no cursinho, um dia ali no intervalo, eu vi um rapaz. Meu Deus, que rapaz maravilhoso, que menino bonito. Eu olhava ele de longe e eu tinha uma amiga, era uma japonesinha, a Karine. E eu falava sempre para ela, olha aquele rapaz ali, olha aquele carinha, que gato, nossa, muito lindo. Gente, era assim, mas para mim, de verdade, era um amor assim, à distância. Porque eu era muito tímida mesmo. Mas aí, um dia, a Karine chamou um amigo nosso em comum e perguntou, olha, você conhece aquele carinha ali? E eu quieto, olhando para ela, quase querendo matar, né? Ele falou, ah, conheço sim. Ai, que a minha amiga aqui, achei ele tão bonito. Não, peraí que eu vou chamar. Eu não tive tempo de segurar. Ele foi lá no rapaz, um gato, um moço bonito, e chamou ele. Quando eu vejo os dois vindo na nossa direção, eu pensei, meu Deus, onde é que eu me enterro agora? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde olhar. Eu queria matar a Karine, mas eu não podia nem falar, porque ele já estava olhando pra gente. Então ele chegou, né, esse nosso amigo em comum nos apresentou, e aí de repente a Karine e esse nosso amigo saíram e eu me vi sozinha com ele. E olha, vou te falar, que dia, que noite, aliás, né, porque estudávamos à noite. Ele muito gentil, muito educado, bem agradável, conversou comigo, perguntou onde eu morava, morávamos em bairros próximos, e ele me levou até a sala de aula. Ali, gente, começou um chavequinho, sabe? Ele começou a me mandar mensagens pelo celular durante o dia. Trocamos, claro, o celular. Ele pediu meu celular. Então, ele trocou, durante aquela semana, trocamos mensagem. Ele me mandava um bom dia, como é que você tá? Ele estudava em horários diferentes do meu. Então, quando eu chegava no cursinho, ele já tinha iniciado mais ou menos umas 2 aulas. Então, ele ia embora mais cedo, né? E a gente só se encontrava mesmo ali na hora do intervalo, que era o mesmo horário, e depois ele só tinha mais uma aula e ia embora. Então, toda vez que eu ia embora, ele já não estava mais lá. Mas no intervalo a gente sempre se via. E foi muito sutil, até que ele me chamou para sair. A semana acabou e ele me chamou para sair na sexta. Nós fomos em um barzinho onde o primo dele também foi com uma outra menina, que também estava conhecendo ali. E ali, gente, naquela noite tão agradável, para mim era tudo um sonho. Imagina um cara lindo daquele me dando bola. E ali saiu o nosso primeiro beijo. E começamos a namorar. Nossa, eu tava assim, nas nuvens. Aquele homem maravilhoso, bonito, maravilhoso. Eu não tinha o que falar de defeito dele. Ele era muito, sabe, agradável e ele era protetor. Eu enxergava isso como proteção, porque um dia ele estava do outro lado da rua e eu fui atravessar. E quando eu cheguei do outro lado da rua para me encontrar com ele, ele perguntou, por que você estava olhando para os lados? Eu falei, gente, mas não é assim que se atravessa? Ele, mas você estava olhando para alguém? E eu achava aquilo o máximo, nossa, que protetor. Então ele era muito ciumento e eu não percebia isso. Mas enfim, começamos a namorar. Eu o levei na minha casa, eu apresentei para minha família, ele me levou na casa dele, me apresentou para a família e eu tava assim nas nuvens. Ele tinha o carro, né? O pai dele tinha dado um carro para ele. Depois que ele fez 18 anos, o pai dele tinha condições, né? Era um engenheiro.
Enfim, ele sempre me levava em casa, até que um dia e eu estava nas nuvens. Nossa, meu primeiro namorado, maravilhoso. Até que um dia estávamos na casa dele. E assim, gente, só para frisar, tá? Se eu nunca tinha tido namorado, quanto mais transado, né? Eu era virgem, inexperiente de tudo. E aí, na casa dele, nós estávamos lá, comemos uma pizza com a família e os pais dele subiram, foram dormir, os irmãos também, ficamos sozinhos na sala. E ele também já havia me dito que era virgem, mas aí começou, né, aqueles amassos mais calientes e tal. Ele começou a passar muito a mão e eu fiquei assustada e falei, olha, não dá. Não. Então, ele virou para mim e falou, você é muito difícil. E aí eu dei uns beijinhos nele, né, para tentar amenizar ali a situação. E era uma sexta, a gente não se viu no final de semana, porque não tínhamos combinado nada. Pra mim, olha que bobinha, tava tudo bem, mas ele já era meu namorado. Só que não o vi no sábado, não o vi no domingo. Quando chegou na segunda-feira, fui pro cursinho conversar com ele. E aí ele não tava. Na segunda-feira, não o vi. E assim, gente, pensa na pessoa que estava muito apaixonada. Eu tava nas nuvens, eu tava muito apaixonada. E aí não o vi na segunda. Na terça, eu mandei uma mensagem para ele, ele não me respondeu. E aí eu comecei a ficar mal, eu comecei a ficar muito mal. Eu comecei a sentir que algo estava errado, óbvio. Como assim? Ele não me responde, a gente não se vê, ele não dá a menor bola para mim. E até que chegou na quarta-feira. E aí eu conversei com o primo dele, que foi com a gente no nosso primeiro encontro. Isso já tinha se passado uns 2 meses. Então, nosso namoro estava super recente. E aí eu encontrei o primo dele e perguntei, olha, onde é que tá o Ricardo? Eu não consigo encontrá-lo, não mando mensagem, ele não me responde. Aí ele falou assim, olha, ele não tá mais com você, né? Você sabe que... Oi? Como assim ele não tá mais comigo? Não, ele não tá mais afim de você, ele já tá até com outra. O quê? Mas como? Por quê? Ah, não sei, eu sei que ele já tá em outra. Gente, o meu mundo caiu. Eu, naquele dia, naquele momento, eu só peguei o meu material e fui embora. Não consegui terminar as aulas. No outro dia, eu só chorava. Eu só chorava. Eu chorava tanto, tanto que a minha gerente veio conversar comigo e eu expliquei o que tinha acontecido. E ela falou, calma, tenta conversar com ele. Ele falou, não tem mais jeito. E eu sempre fui aquela pessoa que, sabe, sente muito, assim, sabe? Quando a pessoa gosta de mim, quando não gosta. Eu tenho aquele famoso simancol muito aguçado. Então tava na cara, por mais inexperiente que eu fosse, tava na cara que uma pessoa, quando tá afim, ela não faz isso com outra. Então eu já tinha certeza que ali já tinha acabado, mas faz sentido? Não faz nenhum sentido. Do nada, tava tudo tão bem. E aí eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, o que será que eu fiz? Quando chegou na quinta-feira, eu fui pro cursinho à noite e na hora do intervalo estava ele lá, Ricardo, belíssimo, com outra menina. Ele olhou para mim de longe, de cima a baixo, e abraçou a menina. Eu não sei, gente, o que eu senti na hora, mas eu fiquei assim muito mal. Eu só pensei em falar com alguém e devolver na mesma moeda. Naquele momento, eu não tinha nem o que fazer. Então eu vi meu primo encostado na parede, que estudava também comigo ali no cursinho, e fui falar com meu primo. Só que o Ricardo não sabia que eu tinha um primo no cursinho. Era tão recente que não havia nem dado tempo de eu falar que eu tinha um primo no cursinho e muito menos quem era esse primo. Então eu fui falar com meu primo, abracei, dei um beijinho no rosto e fiquei abraçada com ele. Meu primo sempre muito
gente boa comigo, ficou abraçado comigo também. E ele, olhando de longe, eu acho que se tivesse um raio laser no olhar dele, eu teria morrido ali na hora. Naquele momento, eu supri aquela vingancinha. E, gente, acreditem se quiser. O término do meu primeiro namoro foi desse jeito. Não nos falamos, nunca nos falamos. Foi assim, um rompimento brusco para mim, eu fiquei muito mal mesmo. Eu só chorava, porque eu estava vivendo aquele relacionamento maravilhoso com aquele homem lindo, que eu achava que nunca na vida ia me dar bola. E aí depois, com o tempo, eu comecei a pensar, meu Deus, por que será que terminou? Por que ele fez isso comigo? O que eu fiz de errado? E aí eu lembrei daquela noite na casa dele, quando ele queria avançar o sinal e eu disse, não estou preparada. Agora vejam você, se isso é um tipo de relacionamento saudável. Ele só queria uma coisa de mim. E nessas horas eu fico super feliz em saber que eu tive opinião, sabe? Eu não me deixei levar pela paixão e eu soube respeitar o meu momento. Eu soube me respeitar, respeitar as minhas vontades. Afinal de contas, iria ser a minha primeira vez e ela precisava assim ser especial, porque eu merecia que fosse assim. Então, se tinha que acabar, acabou quando tinha que acabar. Eu acho que hoje eu entendo que ele não me merecia e que ele foi embora, não. Ele simplesmente perdeu uma namorada como eu. Então é só dizer, ó, bye bye, próximo. Foi assim que eu fiz e é assim que eu acho que deve ser. A gente deve se valorizar primeiro. Mas vou falar a verdade para vocês. Essa doeu, viu? Doeu muito. Olá, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao Abrindo Histórias. E essa aqui é a mais nova carta interpretada, hoje da nossa amiga Lilian. A Lilian contou aí o caso do seu primeiro namoro, né? Seu primeiro namorado, como aconteceu, né? Do início ao término. E vejam só que término, né? Ela nem ficou sabendo por ele que ele não queria mais nada com ela. Ficou sabendo através do primo dele. Então é bem o que ela falou, a gente realmente precisa se valorizar. Porque certos caras, gente, só querem uma coisa, né? Só querem se aproveitar e aí a gente, ó, é usada e tchau. Só que ela soube se valorizar. Então eu fico muito feliz por você, minha amiga. Por você mesmo, com toda a inexperiência que você tinha na época, você ter sabido se valorizar e hoje reconhecer isso. E realmente deve ter sido um baque muito difícil, né? O primeiro amor, primeiro namorado, aquele rapaz que você imaginou que nunca ia te dar bola, acabou te dando bola. Mas aí você soube, ó, levantar a cabeça e dar a volta por cima. Eu fico muito feliz e muito obrigada por ter escrito a sua história aqui. Espero que tenham gostado dessa interpretação. E vocês aí, o que você diria para nossa amiga Lilian nesse caso, hein? Já passaram por uma situação dessa? Deixa aqui seu like, deixa seu comentário se vocês curtiram essa história. Mas eu vou dizer, não é mole não, hein? Mas ó, um grande beijo para vocês. Deixa seu like, deixa seu comentário, manda histórias aqui no abrindohistorias@gmail.com. Nos siga aqui no YouTube, lá no Instagram, no @abrindohistorias. Me acompanha lá também, que tá cheio de novidades. E a gente se vê na próxima história. Aonde? Claro, aqui no Abrindo Histórias. Um beijo e bye!